Salve, gente. Tudo bem? Nessa apresentação a gente vai falar um pouquinho de ondas guiadas, que, como o nome já indica, são ondas que, em vez de se propagar livremente pelo espaço, grosso modo, elas se propagam ao longo de caminhos planejados, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Até aqui, nós estudamos tanto a criação como a propagação de ondas eletromagnéticas que podiam se propagar de forma desimpedida pelo espaço, né? Elas, entre aspas, preenchem o espaço enquanto vão se propagando. Em contraponto, as ondas guiadas se propagam tipicamente nas vizinhanças de algum suporte. Aqui nesse slide a gente vê uns exemplos, inclusive para além do eletromagnetismo, né? Aqui no primeiro exemplo aqui, a gente vê, na verdade, dois exemplos de ondas guiadas em um, né? Isso aqui é um exemplo de prospecção de petróleo. Então, a gente tem a explosão de uma bomba de ar aqui. Essa bomba de ar cria ondas hidrodinâmicas aqui na água, né? Então, isso fica... E as ondas ficam confinadas aqui à lâmina da água, por isso são ondas guiadas. E, ao mesmo tempo, cria essa onda sísmica que se propaga para a direita, que também está essencialmente confinada aqui à interface, quer dizer, está nas vizinhanças da interface do sedimento com a lâmina da água, e essa onda então é detectada aqui e ambas as detecções vão ser úteis para caracterizar a camada sedimentar aqui e ver se há alguma chance dela ter petróleo. Um outro exemplo é no controle de danos aqui de canos, né, esse sensor aqui produz uma certa vibração, essa vibração se propaga ao longo aqui do cano, né? E a gente então consegue ver pelo espalhamento aqui, tanto em algum dano como em alguma solda, a gente consegue ver então sinais aqui e então descobrir, né, se existe algum tipo de machucado aqui no cano, né, se aconteceu alguma coisa de esquisito aqui na solda. É claro que juntamente com as ondas materiais, ondas eletromagnéticas também podem ser guiadas. Aqui está um exemplo do cabo coaxial, que a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe mais adiante. E, enfim, aqui então a gente parte então para as ondas guiadas eletromagnéticas, né, a partir do próximo slide. Os exemplos de ondas guiadas eletromagnéticas são diversos, e aqui a gente selecionou três para falar em um pouquinho mais de detalhe. O primeiro, que está aqui embaixo, é o chamado par trançado, que nome justificado pela forma dos fios aqui, como vocês podem ver, né? Isso aqui, né, o par trançado, era usado na tecnologia hoje da Idade da Pedra, né, do telefone, e não apenas esses fios aqui, vocês podem ver que aqui tem cobre, né? Então não apenas a corrente passava aqui, então os mais velhos vão se lembrar, né, que mesmo quando faltava luz, o telefone ainda funcionava, como o próprio sinal do telefone, ele vem guiado pelos fios, né? Então os campos se propagam aqui, né? E é em torno dos fios que o sinal vem se propagando, o sinal dos dados do telefone, né? Dos dados da fala que você está recebendo. É por aqui que vem a informação da fala e então chega lá no telefone e são convertidos para som e a gente escuta, né? No caso do telefone, essa frequência aqui é da ordem aí de kHz, né? Então de 2 aí a 4 kHz, e são essas ondas que vêm guiadas pelo fio que permitem a comunicação por telefone. O par trançado ele também é usado para muito cabeamento de rede, né? Só que aí de frequência muito mais alta, né? Já aí estamos aí do 10 a 100 MHz, porque a transmissão de dados de internet requer uma frequência muito mais alta, né? Quanto maior a frequência, maior a quantidade de dados que a gente consegue transmitir por pulso. O segundo exemplo, está aqui em cima, é o cabo coaxial, muito utilizado para transmitir o sinal da TV a cabo, né, para as nossas casas. E aí o sinal ele vem essencialmente aqui dentro do cabo, né? Então aqui tem uma representação esquemática e o sinal essencialmente mora aqui nessa... Opa! O sinal mora aqui nessa camada de elétrica e ele é limitado, né? Ele é delimitado pelas condições de contorno, né, do cobre, tanto aqui
ao redor da capa dielétrica, como essa parte do centro aqui, que justifica o nome do fio, né, coaxial. A gente vai ver que é fundamental que o fio tenha esse pedaço coaxial aqui, né? Não é apenas um nome, é parte estruturante da comunicação que esse fio seja coaxial, né? Aqui a gente está falando já na transmissão de ordem de gigahertz, né? Muitos megahertz, alguns gigahertz, e, enfim, é o mecanismo dominante aí de transmissão de TV a cabo. Finalmente, a gente tem aqui o exemplo das fibras óticas, né? E aqui a gente dá um salto nas frequências, né? A luz, né? Fibras óticas transmitem luz, então a gente está aí na ordem de 10 a 14 Hz. E numa interpretação geométrica, a luz é transmitida aqui pelas reflexões totais subsequentes nas fibras, né? Então aqui são 3 exemplos de ondas guiadas eletromagnéticas e agora a gente vai ver como funcionam os guias em mais detalhe, né? Como que essas ondas acabam ficando presas às vizinhanças dos seus suportes. Como muitos guias de onda eletromagnéticos são cilindros ou aproximadamente cilindros, nós a partir daqui vamos nos restringir ao estudo de guias cilíndricos para que a gente consiga sistematizar minimamente o nosso estudo aqui, tá bom? Lembrando que por guias cilíndricos, nós não queremos dizer apenas o guia cilíndrico circular reto, como que está aqui, mas queremos dizer apenas guias que possuem simetria de translação num dado eixo, que aqui a gente escolhe como eixo Z. Então, esse guia, todos os guias que estão desenhados aqui são guias de onda cilíndricos, no nosso entendimento. Por conta dessa simetria de translação no eixo Z, a gente pode escrever os campos eletromagnéticos dessa forma, então já supondo uma dependência harmônica tanto em Z como em T. E então, substituindo essas expressões aqui nas equações de Maxwell, a gente chega aqui nessas 4 equações aqui para E e para B, onde a gente vê que os campos transversos e longitudinais são mutuamente dependentes. Na verdade, dá para mostrar que a gente consegue escrever os campos transversos em termos dos longitudinais, então a gente pode ficar trabalhando apenas com os campos EZ e BZ e depois obter os campos BT e ET. Através dessas equações aqui também, né, isolando os campos EZ e BZ, nós conseguimos chegar em equações para eles, que é essa que acabou de aparecer aqui, né? Então, os campos EZ e HZ, lembrando que HZ é apenas uma abreviação para BZ sobre Mi, elas, né, EZ e BZ satisfazem essa equação de Helmholtz aqui, lembrando que o Laplaciano transverso envolve apenas as componentes x e y, e gama ao quadrado é dado por... E gama ao quadrado é dado por isso aqui, tá bom? Bom, recuperando a equação aqui para EZ e HZ, a gente passa a discutir agora os tipos de soluções permitidas por essa equação. Quando a gente tem um guia de onda desse tipo aqui, ou seja, com a seção reta simplesmente conexa, né, ou seja, um guia oco, teremos 2 tipos de solução aqui, os modos transversos elétricos e os modos transversos magnéticos, tá certo? Os modos transversos elétricos são caracterizados por não ter E longitudinal, enquanto que o campo magnético satisfaz a equação de Helmholtz e, correspondentemente, os modos TM, transversos magnéticos, têm campo longitudinal igual a zero e os campos elétricos satisfazem as equações de Helmholtz. Agora, quando o guia de onda é desse tipo aqui, ou seja, ele é multiplamente conexo, aí, além das soluções TM e TE, nós temos os modos TEM, né? TEM, que são transversos elétricos e magnéticos. Só tem parte transversa que satisfazem essas equações aqui, né? Ambas suas divergências e rotacionais são nulos. Além de serem os modos analiticamente mais simples possibilitados por esse guia aqui, eles ainda têm uma importância prática fundamental, que a gente vai ver no próximo slide.
A grande diferença entre os modos TE e TM e os modos TEM tem a ver com a relação de dispersão que eles satisfazem. Então, começando pelos modos TE e TM, da equação que eles satisfazem, nós conseguimos verificar essa relação de dispersão aqui entre ômega e K, e isso faz com que a gente conclua rapidamente que a velocidade de fase é diferente da velocidade de grupo, o que faz com que ondas de diferentes frequências se propaguem com diferentes velocidades. Então, quando a gente manda um pulso aqui, ele não mantém a forma, porque como as velocidades de fase são diferentes, quando esse pulso ele entra aqui dentro, ele vai se deformando, tá certo? Agora, os modos têm relação de dispersão idêntica à do vácuo, a das ondas que se propagam livremente no espaço, fazendo com que a velocidade de fase seja igual à velocidade de grupo. Então, quando a gente joga um pulso aqui dentro, ele poderia manter a sua forma, porque não tem dispersão, tá certo? E é por isso que aquela parte coaxial lá no cabo coaxial é fundamental. É ela que permite que a gente envie modos TEM pelo cabo e que, ou seja, então que eles não percam a forma, né? Que o pulso ele chegue no seu destino exatamente como ele foi enviado lá para a emissora. E isso para as comunicações é fundamental, né? Se esse pulso perdesse a forma enquanto ele se propaga, não teria como a gente transmitir informação. Lembrando que uma coisa parecida acontece quando a gente entra num túnel escutando rádio FM, né? Vocês entram num túnel com a rádio FM ligada, a gente vê que o sinal vai degradando e rapidamente dentro do túnel a gente não consegue escutar mais nada. Isso porque o túnel é um guia de onda oco, né, que suporta apenas os modos TE e TM, e isso faz então com que a propagação seja dispersiva e o sinal então acabe se perdendo. E só para não dizerem que eu não falei de flores, vamos falar um pouquinho do perfil de modos de guias de onda específicos, né? Então, para facilitar a nossa vida, a gente escolhe um exemplo aqui relativamente simples, que é o guia de onda circular reto e oco, né? Então, o guia consiste essencialmente desse espaço vazio aqui, circundado por essa capa metálica, esse círculo preto aqui. Tá bom, gente? E ele vai produzir, então, uma série de modos aí possíveis. Esses modos são caracterizados pelo gama, por aquele parâmetro gama que a gente já viu, né? E nesse caso ele vai carregar dois índices aqui com ele. Esses dois índices vão caracterizar o tipo de modo que a gente vai ver aqui, né? Este primeiro perfil, então isso aqui é um gráfico de intensidade de um dos campos, né? Do campo E, do EZ, por exemplo. E é um gráfico só mostrando a intensidade dele. A gente vê que a intensidade tem simetria axial, então esse é um modo axialmente simétrico. E, enfim, né, pode-se mostrar que é um modo L igual a zero. E a gente vê então esse perfil bacana, axialmente simétrico, muito intenso aqui no centro e perdendo intensidade em direção às bordas. Um modo com L diferente de zero, né? Então aqui eu vou, desculpe, um modo para L diferente de zero, nesse caso L igual a 2. Esse L ficou horrível, vou desenhar de novo. Então, modo L igual a 2. A gente já vê muito mais estrutura na estrutura no perfil da intensidade, né? Ele já não é mais axialmente simétrico, e a gente vê esse perfil bonito aqui de alternância das... Vou fazer de outra cor aqui. A gente vê esse perfil bonito aqui na alternância das intensidades conforme a gente vai rodando, quando a gente vai rodando aqui em torno do eixo Z, né? Lembrando que o eixo Z está aqui. Uma coisa que é necessário observar nesse momento é que o fato da intensidade ter essa distribuição não trivial em torno do eixo, ou seja, a gente nota que no caso L igual a 2, nós temos uma intensidade baixa aqui e intensidades em módulo bastante altas aqui. Isso mostra
que o modo está, de uma certa forma, afastado do eixo, enquanto que o caso esfericamente simétrico, a gente vê que o modo ele está aí também, entre aspas, colado no eixo. Isso tem consequências para o momento angular carregado por esses modos. Esse modo aqui, por exemplo, o modo esfericamente simétrico, ele vai ter momento angular igual a zero associado a ele. Não por coincidência, ele é caracterizado por L igual a zero. Enquanto que esse modo aqui vai ter momento angular associado a ele diferente de zero. E também não por coincidência, o número L aqui é igual a 2 nesse caso. E a gente vê que isso faz sentido, né? Porque com o modo longe, afastado do eixo, basta que ele tenha alguma tendência de rotação. Vou fazer aqui uma cor diferente, né? Basta que ele tenha uma leve tendência de rotação aqui para que a gente veja um momento angular aparentemente não nulo, né? A gente está afastado do centro, se ele está rodando, ele vai demonstrar momento angular. Então, quando a gente faz uma sequência de instantâneos de modos que tem L diferente de zero, esse caso aqui são modos com L igual a 1, a gente vê que é isso exatamente o que acontece. Nós temos uma distribuição de intensidades, né, em módulo não triviais, né? Elas crescem a partir do centro, depois decrescem, né? Em módulo, elas... Opa! A gente vê que as intensidades em módulo aqui, ambas crescem, não é isso? E vai passando o tempo, isso aqui são instantâneos em instantes de tempo subsequentes, a gente vê que claramente há um movimento de rotação aqui desse perfil de intensidades, né? E isso claramente caracteriza momento angular desse modo aqui, né? Um momento angular orbital, inclusive, né? Essa distribuição de intensidades aqui com essa tendência de rotação faz com que esse modo tenha momento angular não nulo associado a ele. Tá bom, gente? Então, acho que a gente pode terminar essa apresentação por aqui. Espero que vocês façam todos os cálculos intermediários aí para preencher as lacunas que eu deixei e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.